Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um fechamento de mercado aqui no canal da TradeStars. Já se considere se inscrever, deixe seu like e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo e sempre se manter informado ali das principais notícias voltadas ao mercado financeiro. Bom, vamos nessa. Esse vídeo está sendo gravado no dia 21/11 às 19h17. O mercado americano à vista fechou às 18 horas. Com isso a gente já consegue ter um parâmetro de como foi a semana, quais foram as principais movimentações e que movimentações, né? Quem acompanhou o mercado essa semana provavelmente viu ali, tivemos bastante volatilidade em alguns horários variados ali do mercado. Bom, então vamos nessa. Estou aqui no site do moneynow.news.com.br/calendário econômico. Aqui você fica por dentro dos principais dados econômicos que saem semanalmente para sempre se manter atualizado e medir a febre de como vai estar o mercado ali naquela semana para poder fazer suas operações. Bom, pessoal, então aqui no calendário econômico, segunda-feira, dia 17, a gente começou ali com um calendário um pouco mais morno, se tratando de dados econômicos. Segunda-feira, o mercado correu bem, foi um dia muito bom para operar, porém um pouco mais tranquilo. Tivemos ali o IPC lá para o dólar canadense, né, lá para o Canadá, dados de inflação, inclusive, acabaram saindo ali, se a gente olhar ali, o IPC núcleo mensal e o IPC núcleo anual acabaram saindo ali acima, né, do resultado anterior. A gente teve também o IPC mensal, que acabou saindo levemente acima, a expectativa era que tivesse um aumento, saiu dentro da expectativa, né? Mas, no geral, foi um dia mais tranquilo de operação. É... Terça-feira tivemos ali um dado sendo divulgado num horário um pouquinho mais atípico, isso pós-shutdown, né, a paralisação lá no governo americano. A gente já meio que vinha esperando ali alguns dados sendo divulgados o mais breve possível, uma vez que a gente ficou com mais de um mês o governo ali americano em paralisação. Alguns dados, principalmente os dados de emprego, não estavam sendo divulgados com precisão, não vinham sendo divulgados. Então, pós-shutdown, a gente já imaginava que poderíamos ser surpreendidos ali com esses dados sendo divulgados o quanto antes. E não foi diferente. Então, nessa terça, a gente teve ali pedidos iniciais por seguro-desemprego, que é um dado semanal, geralmente ele sai toda quinta-feira. Então, como a gente teve a paralisação, tivemos algumas quintas-feiras que não foi divulgado esse dado. Né? Inclusive, pedidos iniciais por seguro-desemprego acabou saindo bem acima ali, né? Um número maior de pessoas dando entrada ali no seguro-desemprego. Inclusive, saiu ali 5h10 da manhã, que é um horário um pouquinho até atípico, né, em relação a isso. É, Tivemos ali também, vamos descendo aqui, na quarta-feira, ó, já tivemos alguns dados para o mercado europeu. Então a gente teve ali o IPC no Reino Unido anual, então saiu lá a inflação no Reino Unido, saiu ali um pouquinho abaixo da anterior, porém um pouquinho acima da expectativa, né? Então a gente teve uma retração na inflação, por isso a gente tem ali o dado verdinho, né, sendo positivo. Tivemos ali também o IPC para a zona do euro, né? Então acabou saindo ali dentro da expectativa, também acabou mostrando uma redução ali na inflação anual. Bom, passando aqui o calendário, é interessante comentar com vocês também um pouquinho sobre quinta-feira. Então, um dos principais dados econômicos lá nos Estados Unidos, que é o payroll, o relatório de emprego, que era um dado tão aguardado ali pelo mercado, acabou sendo divulgado nessa quinta-feira. Inclusive a agência mesmo, que publica ali o dado econômico, eles postaram que não seria divulgado o dado, mas nos 45 de segundo tempo acabou sendo divulgado. E isso acabou sim trazendo uma expectativa no mercado e volatilidade. Então, quem acompanha o mercado nessa quinta-feira, tivemos ali uma série de dados econômicos sendo divulgados para o mercado americano. Tivemos ali alguns pedidos iniciais por seguro-desemprego. Como não teve a divulgação desses dados, que são dados semanais, toda quinta-feira sai o pedido iniciais por seguro-desemprego, eles acabaram divulgando todos ali essa semana. E na quinta, ó, se vocês olharem lá no calendário, tivemos ali um pedido inicial por seguro-desemprego, inclusive saiu bem acima. Tivemos dois dados ali do mesmo sendo divulgado, aí tivemos um terceiro dado sendo divulgado, um quarto dado sendo divulgado, então divulgaram vários pedidos iniciais por seguro-desemprego, e a maioria deles mostrou ali um aumento no número de pessoas dando entrada no seguro-desemprego, tá? O que significa menos pessoas trabalhando, menos pessoas recebendo, consequentemente, menos pessoas recebendo, menos pessoas consumindo, né? Bom, e descendo aqui, ó, tivemos também o ganho médio por hora trabalhada, acabou saindo ali também abaixo, teve até um reajuste ali do dado, porém acabou sendo negativo. E claro, não poderia deixar de falar do relatório de emprego, né? Então tá ali, ó, relatório de emprego payroll não agrícola, que acabou saindo bem positivo, né? Só que aí a gente tem
algumas colocações. Por mais que o dado ele tenha saindo muito positivo, a gente teve alguns reajustes anterior, a gente teve a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos mostrando um aumento, ó, então deu um salto de 4,3% para 4,4%. O que isso traz para a gente ainda para o mercado uma expectativa de que, poxa, por mais que o dado ele tenha sido muito positivo, teve vários reajustes nos últimos dados, a taxa de desemprego está aumentando, o número de pessoas dando entrada ali com pedido inicial para o seguro-desemprego está aumentando também. Então, isso ainda nos dá sinais de uma contração, né, de um enfraquecimento e, claro, aumenta ali a expectativa do Banco Central cortar juros, mais um corte ainda esse ano, né? Bom, então esses foram os dados econômicos que movimentaram mais a semana, né? A gente até teve ali, ó, venda de casas usadas, acabou sendo bem positivo o dado. Na sexta-feira tivemos alguns PMIs também sendo divulgados ali. A gente teve ali o PMI industrial, acabou saindo ali abaixo, né? O PMI do mês de novembro acabou saindo abaixo. O PMI que ele é o índice de gerente de compras, ele serve como um termômetro da economia, que mede, tem um número 50 ali como base. Acima de 50 indica expansão e abaixo contração. Por mais que o PMI industrial ele venha trabalhando acima de 50, ele mostrou uma retração também no mês de novembro ali. Tivemos o PMI de setor de serviços, que já acabou, em contraparte, sendo bem positivo, né? Então são um pouco mistos os dados ali. Mas esses foram os dados ali da semana. Bom, indo para o gráfico, a gente consegue ter um review geral de como foi a movimentação do mercado nesses dias. Então a gente começou ali a semana com um dólar mais forte, né? Então no começo da semana ali, o dólar ele veio se valorizando. A gente teve aqui um dólar mais forte boa parte da semana, e mais para entre quinta e sexta, né, os últimos 2 dias, a gente teve um dólar um pouco mais lateral. Né? Então, quinta-feira teve o dado econômico, o dólar acabou dando uma breve vazão para queda, um movimento de queda e acabou devolvendo tudo e fechando lateral na semana. Tivemos também o Bitcoin, isso aqui é importante comentar com vocês, ó, quem gosta de operar Bitcoin. Tivemos ali, ó, Bitcoin atinge o menor nível em 7 meses e meio a forte aversão ao risco nos mercados. Quando o mercado está com aversão a risco, o que ele tende a fazer? Ele tende a sair de ativos mais voláteis e ir para ativos mais seguros, como o dólar. Né? Então tende a vender ações, vender cripto, vender gold, em alguns momentos assim. E se a gente olha, por exemplo, ali no gráfico do Bitcoin, a gente consegue ver que ele atingiu uma mínima nos 80 mil dólares. Né? Então foi realmente uma queda bem expressiva se a gente medir aqui, ó, de sexta, quinta, quarta, terça, segunda, ó. No começo da semana até o final a gente teve uma queda ali de mais de 15%, então uma queda muito expressiva ali no preço do Bitcoin. Gold acabou também dando mais lateral durante a semana, né? Então a gente teve um ouro um pouco mais lateral. O S&P 500, né, que serve ali como termômetro do mercado acionário lá nos Estados Unidos. Se a gente olhar na semana, tivemos uma queda bem expressiva na quinta-feira com os dados econômicos, acabou caindo ali mais de 3%, também trabalhando em tendência de baixa na semana. Teve dias de alta, porém ele acabou fechando em queda, né, em relação ao movimento do começo da semana. Fechou sexta-feira, na verdade, fazendo uma correção, né, por mais que ele veio em tendência de baixa durante a semana, a gente teve uma breve correção no fechamento do pregão, mas uma queda bem expressiva nos índices americanos nesta quinta-feira. Bom, gente, então essa foi a movimentação da semana. Bastante volatilidade, bastante oportunidade para a gente. E agora a gente vai acompanhando aí os próximos dados econômicos, as próximas divulgações aí dos dados, tanto de inflação, dados de emprego, para a gente poder ver quais vão ser ali as próximas ações pelo Fed em relação a juros, se vamos fazer mais um corte ainda até o final desse ano, que é esperado pelo mercado e que é bom também. Tá? Então esse foi o fechamento do mercado. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com aquele teu amigo que quer saber um pouquinho mais sobre o mercado. Espero que você tenha gostado. Novamente, deixa o seu like e eu vou ficando por aqui. Valeu!